deixa eu pegar. Vamos falar da parte manual primeiro. No carrinho, ele vai funcionar de duas formas. A parte do ventilador mecânico em si, ou da parte manual. Então, se eu quiser parte manual, na setinha preta que está identificando, eu desço ela. Que aí o oxigênio está me indicando que vai sair por esse canal. Né? Então, aí vai ter a extensão de látex que vai até a baraca, ou KP5, que é o nome da máscara. E aí a gente tem essa conexão aqui, que depois eu faço um vídeo separado para mostrar a conexão de como ela é montada. Se ela vai ser manual, tem 3 etapas. Primeiro, pré-ventilação. O que é pré-ventilação? Eu coloco a máscara em cima do paciente e não faço nada. Eu só seguro com o oxigênio ligado. Por quê? Quando eu faço isso, o paciente está recebendo uma capacidade de oxigênio para o pulmão, vai ser, entre aspas, uma reserva de oxigênio nessa pré-ventilação. Nesse momento que o paciente está recebendo esse oxigênio, ele mesmo, inspirando sozinho, o anestesista está fazendo as medicações. Por quê? Lembrando que as medicações são as três classes. O opioide, que é o fentanil. Nós temos o hipnótico, que vai ser o propofol, e o bloqueador beta neuromuscular, que é o rocurônio. Quando ele faz o fentanil, o paciente já rebaixa um pouquinho. Ele vai dar um metabolismo maior. Então ele vai ter mais captação de oxigênio. Ele fez o hipnótico, que é o propofol, já entrou no cérebro, já rebaixou mais esse paciente, ele começa a dormir. Para finalizar, para entubar, rocurônio. Na hora que faz o rocurônio, relaxa toda a musculatura e aí o paciente para de respirar. Aí pausa. Pensa, se eu não fizer a pré-ventilação, o paciente não tem reserva, entre aspas, de oxigênio. E aí é notável já na tela do monitor que quando não fazem a pré-ventilação, a saturação do paciente já despeita na hora que faz o rocurônio. Por quê? Ele não tinha reserva de oxigênio, fez o rocurônio, parou de inspirar, como é que ele vai inspirar o oxigênio? Aí ele começa a dessaturar na hora. Então a pré-ventilação no início, ela serve justamente para quando fizer as 3 medicações, dê tempo de eu tirar a máscara, dê tempo do anestesista fazer aquela ventilação manual que ele faz, para quando ele tirar, ele conseguir entubar sem que desature. Ele tem um intervalo ali de 2 minutos, mais ou menos. Então, 2 minutos é o tempo que ele tem para entubar quando fazem uma pré-ventilação. Então, a etapa é pré-ventilação, o paciente está inspirando sozinho, fez as 3 medicações, as 3 classes, fazem a ventilação manual, viu a diferença? Pré-ventilação, ventilação manual e a intubação. Então sempre vai ser esses 3. Em qualquer lugar do mundo, eles estabilizam dessa forma. Sociedade de Anestesia e Anestesiologia. Ventilação manual, ventilação, pré-ventilação, que é o paciente inspirando, sozinho, fez as 3 medicações, o rocurônio foi feito, o paciente parou de inspirar. O que você tem que fazer? Ventilação manual, porque ele não consegue mais inspirar. Deu uma carga maior de oxigênio para esse paciente, é o tempo de intubar. Aí você tem 2 minutos. Tá? Agora, uma coisa também é a diferença da baraca para o ambu. Principal diferença, a baraca, ela não me dá pressão positiva ou negativa. Eu preciso de um suporte para que ela faça isso. Então, por exemplo, quando eu coloco o oxigênio aqui, o oxigênio está vindo aqui para mim, ele está me dando uma pressão, ó, que está insuflando a baraca, e aí eu consigo mandar para o paciente. Então eu recebi uma pressão negativa dentro da baraca e eu faço uma pressão positiva para o paciente. Qual que é a diferença da baraca? Eu não preciso desse suporte de ar comprimido para fazer, porque eu tenho uma reserva aqui, ó, que eu entro o oxigênio aqui ele vai criar uma pressão negativa e aí eu consigo fazer uma pressão positiva aqui, tudo na baraca, diferente daqui. Se eu não tiver esse dispositivo aqui, não tem como. Então, é uma urgência que está acontecendo sem um dispositivo desse. Baraca. No caso, você fala ambu, né? Baraca, ou ambu, isso. Isso, o ambu. Porque a baraca não tem esse dispositivo. Agora, eu estou no carrinho, vou usar a baraca? Vou usar o ambu? Não vou usar o ambu, vou usar a baraca. Estou fora disso, é uma urgência em qualquer outro lugar que eu tenho uma bala de oxigênio lá
Vou conectar no AMBU. Barato aqui. Muito melhor. Desconectei o tubo do paciente, do endotraqueal, e eu vou encaminhar ele para algum setor. AMBU. Posso fazer uma baraca? Posso, mas olha o tempo que vai levar de enchimento para comparado com o AMBU. É muito maior o AMBU. É muito melhor fazer isso. Então o oxigênio aqui conectado no carrinho para o paciente, ele é dessa forma. Desço aqui, e aí ele consigo utilizar aqui. Está praticamente cheio, consigo fazer pressão positiva. Olha o tempo de enchimento. E aquele mais ali, Pablo? Aí isso que a gente ia entrar agora. O mais, ele vai me dar um suporte maior de oxigênio dentro da barata. No AMBU, eu não preciso fazer isso. Porque já tem aquela reserva de pressão. Aqui eu tenho que apertar o botão, ele vai me dar pressão aqui de oxigênio e aí eu consigo fazer no paciente. Faço de novo. Eu consigo fazer. Entendeu? Agora, aqui não precisa, porque o oxigênio vai ser conectado na parte de baixo, né? E aí na parte de cima, onde eu aperto, e aí estou sempre com pressão positiva ali pro paciente. Aqui não, ó, tem que ficar fazendo toda hora, senão não vai. E também depende da quantidade de oxigênio que eu coloco aqui. Só que aí tem um perigo. Dependendo da quantidade de oxigênio, aquele negócio, excesso sempre é demais, né? Não pode. Aí, muito oxigênio para o paciente também, ele pode estar em hiperóxia, que é uma quantidade de oxigênio. Nesse caso aí, numa pré-intubação, eu posso ir até em cima disso. Isso, porque como eu estou fazendo uma pré-ventilação de 2 minutos, então eu preciso que o paciente receba muito oxigênio. Depois, mais um pouquinho na ventilação manual, e depois tirado para intubar. Agora, em outros casos, não precisa, né? E tanto é que tem gente que faz até de menor aqui, 6 ml por litro, 6 litros. Então, 4, mas podem sim colocar de 10 a 13 ali, tranquilo. Essa aqui é a primeira etapa. Mecânica. Então, o paciente está entubado, vou subir essa setinha preta para cima, que está identificando que agora quem vai fazer o comando é o ventilador. Então, aqui a gente temos a traqueia, que já é conectada no carrinho. Nós temos duas entradas que dá para ver aqui, ó, se quiser mostrar mais perto. Duas setinhas, ó. Essa apontada para cá e aquela montada para lá. Identificando o seguinte, que aqui vai vir o oxigênio e aqui vai sair o CO2. Oxigênio, CO2. E aí a gente chama isso aqui de ciclagem. O oxigênio ele entra pela traqueia, vai até o paciente, aqui vai ter o filtro de barreira, né, que a gente não tem aqui. Esse filtro de barreira é justamente para umidificar o ar antes de chegar no pulmão. E aí vai para o paciente. O paciente devolve o CO2, volta pela outra extensão, entra aqui, ele cicla e desce aqui, ó. E aí ele desce para a cal soldada, né? O cal soldado a gente chama de hidróxido de cálcio também, que é esse aqui. Que é o cal que ele faz a umidificação, ele segura o CO2 aqui dentro para não voltar para o paciente. Então, outra coisa que tem, nós temos duas baracas aqui, ó. Uma que eu falei já que é a manual, esta, e a outra que está aqui. Qual que é a diferença dessa para essa? A diferença é que se eu quiser usar essa daqui, eu tenho que deixar a setinha para cima. E aí eu uso ela aqui diretamente na traqueia. Ou seja, tem gente que coloca o filtro de barreira aqui, coloca a máscara, coloca no paciente, faz a pré-ventilação aqui assim, espera a pré-ventilação, faz a ventilação manual por aqui. E aí você não precisa fazer aqui. Qual que é a diferença? Perceba que aqui você vai ter que ter mais oxigênio, né? Olha o tamanho do filtro. Então você vai ter que ter uma capacidade de oxigênio aqui maior. E lembrando que eu disse que o oxigênio, quando ele vem sozinho, ele leva um tempo. Então, no quesito, se você quer dar mais oxigênio para o paciente de imediato, é mais fácil você fazer nessa aqui. Extensão menor. Torneirinha, ela não é grossa. Por que ela não é grossa? Porque quanto menor, mais rápido o oxigênio passando. Né? Essa aqui é a lei da física. Menor a circunferência, maior a velocidade do oxigênio. Aqui a traqueia é maior. Então, mais capacidade de oxigênio, com certeza, só que o oxigênio é mais lento. Então aqui é muito mais rápido. Tá? Então essa é a diferença. Um eu faço aqui,
E se eu quiser fazer na traqueia com a máscara no paciente, eu faço desse lado de cá com a setinha para cima. E aí ele vai usar esse dispositivo, que depois, né, ele já deixa montado para intubar o paciente. Ok? E para intubação, paciente intubado, a setinha vai estar aqui para baixo se for usar o manual. Subir a setinha. Aqui, chegar mais perto, nós temos o pulmão artificial, entre aspas, que ele que vai fazer a expansão, inspiração e a expiração do paciente. Aqui eu diminuo o oxigênio porque não preciso mais dessa quantidade. E eu deixo aqui o ar comprimido ligado. Por quê? Porque eu estou falando de um ventilador que faz pressão positiva e negativa. O ar comprimido ele vai aumentar a pressão para que ajude a pressão positiva a entrar dentro do paciente. Pressão positiva é o oxigênio, o CO2 saindo. Na inspiração, o oxigênio entra. E na expiração, pressão positiva. Então, o ar comprimido ele vai ajudar nesta função. Então, na hora que viro aqui, viro a chavinha para o pulmão artificial, diminuo a quantidade de oxigênio para ar comprimido. E aqui, ó, é a regulação de quantidade de oxigênio. Aqui é o mínimo de oxigênio, normalmente de 20 a 30. Que aí você vai ter um intervalo de oxigênio indo para a traqueia, compensando aqui esse oxigênio que tem aqui no carrinho. Aqui, ó, é a pressão que está sendo exercida para o paciente. Então, quando ele aumenta aqui, eu consigo ter um cálculo para saber quantos de pressão está indo para o pulmão do paciente. E aqui é o ventilador mecânico. Aqui está em VCV, que é volume controlado por corrente, né? É o módulo dele, VCV. Temos o PCV, que é volume de controle por pressão. E nós temos aqui essa opção em VCV. Volume de ar comprimido, de ar e oxigênio para o paciente. Depende do peso. Dependendo do peso e da altura, quantos de volume eu posso pôr para o paciente. Então, por exemplo, 70 kg mais ou menos, posso deixar aqui em 450, 425 volume. Frequência respiratória, né? A frequência respiratória aqui. E a PIP, que é mais ou menos em 5, que não é fisiologia. A gente fala que é a natural do corpo, mas é uma estimativa. Não tem PIP fisiológico no pulmão. Determinando mais ou menos, ele dá 5. Tá? Então é quando o alvéolo está fechadinho e na hora que ele abre, ele volta para aquela posição. Se eu colocar uma PIP de 10, vai estar mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo. E na hora que ele expande, ele volta para essa posição. Aí uma PIP de 5, na hora que expande, ele volta para essa posição. Então a PIP serve para isso, para captar mais oxigênio. Tá aqui o ventilador. E aí, quando está no paciente, ele vai mostrando aqui em cima, ó, volume expirado para o paciente. Então, se eu coloquei 450, aqui tem que estar mais ou menos isso. 400, 425, desconsiderando um pouquinho do espaço morto, que vai sempre ser perdido pela traqueia do próprio paciente, até chegar no alvéolo. Então, aí aqui eu consigo saber, 450, quantos que está indo para o meu paciente, quantos que ele está me devolvendo. Tanto que aqui mostra também do ladinho no monitor, que não vai dar para ver. Tá? E aí tem outras regulações, outros módulos. Módulos onde o paciente está inspirando sozinho e aí você coloca ele só para controle. Ele vai verificando aquilo que está com o paciente. Então o paciente está inspirando, na hora que ele para de inspirar, o ventilador mecânico é ativado e aí faz essa função para ele. Então é assistido e controlado. É a modalidade que tem no ventilador da UTI. Outra coisa, ele é básico, né? Então é basicamente isso. Você virou a chavinha, aqui ó, se quiser mostrar de perto. Tava na opção aqui ó, do desenho, que tem um desenho aqui, que é justamente para fazer manual, por isso que tem a mãozinha com a baraca. E se eu quero agora o ventilador funcionando, é ele que faz. Olha lá. Ele vai fazer a função lá do pulmão artificial, tá? A pressão aqui ó, que ele me mostra. É que ele tá zerado. Deixa eu ver aqui. Ele não tá num paciente. Olha lá. Quando eu fecho a mão aqui, ele me dá um pouquinho. Aí ele consegue subir, né? Porque fez pressão positiva e aí ele acaba subindo.
É basiquinho, né? Não é difícil aqui. E esse, para já mostrar, é o servo fluorano. Ou servo fluxano também, já chamava. Que é o gás anestésico, né, inalatório que faz o paciente dormir, que, né, que ele vai para o cérebro, rebaixa o metabolismo cerebral e aí o paciente tem a sonolência. Ajuda também. Às vezes eles colocam aqui em um, né, então para você não precisar usar muito propofol, você deixa ele no gás anestésico e aí enquanto você faz com menos dosagem de propofol. Dá para fazer também. Então do carrinho, para recapitular, chavinha para baixo. Manual lá na pré-ventilação. Pré-ventilação, oxigênio só para o paciente, deixa ele inspirar sozinho. Depois, ventilação manual. Então, pré-ventilação, fez as medicações, ventilação manual. Depois, entubou, chave para cima. Daqui eu passo para cá. Diminuo o oxigênio, diminuo o ar comprimido, 1 para 1 ou 2 para 2. Coloco, vai estar no paciente e aí ele vai dar aqui que está no ventilador mecânico. Aí os parâmetros aqui depende de cada paciente. Tá? É basicamente isso. Isso? Pode ir na máscara, esse servo, pode ir na traqueia. Onde ele está indo? Aqui dentro no reservatório dele aqui, ele tem uma parte de baixo, aqui, que ele desce, ele passa por aqui, pega o oxigênio e aí ele desce para um caninho que tem aqui, até chegar nessa parte aqui, ó. E aí, aqui tem um reservatório que vai ir para as traqueias ou para a chave manual. Tanto faz, se eu virar aqui, ó, eu viro uma chavinha lá assim. Dentro. E aí se eu voltar para cá, a chavinha abre aqui, dando espaço para a traqueia. Parte de baixo manual, certo? Isso, parte de baixo manual. Então o servo, eu posso deixar ele na traqueia para o paciente e aí o servo, ele vai vir pela traqueia pelo alvéolo. Se eu fizer aqui, então ele vai vir para cá. E aí vai na máscara. Vai fazendo assim, aí o servo tá indo pra ele. Ou você deixa o paciente inspirar sozinho na pré-ventilação, que não precisa. Não precisa. Só de você colocar já. Não precisa. Aí o que você pode fazer? Ele vai fazer o seguinte: coloca o servo aqui no paciente e aí deixa ele fazer a pré-ventilação sozinho. Na hora que ele dormir, aí faz a ventilação manual. E aí ele que vai decidir a quantidade que vai pro paciente. Normalmente, se você quer fazer o paciente dormir só para começar, de 1 a 2, dependendo do peso, de 60 a 70 kg mais ou menos, de 1, 1,5. Agora, o paciente obeso, alto, você vai aumentar aqui a quantidade. Ou acontece o seguinte, não tem mais propofol aqui na sala, acabou, e você precisa rapidamente fazer propofol porque o paciente está acordando. Aumenta muito o servo. E aí, o paciente ele vai voltar a quantidade de servo na parte cerebral dele, vai entrar na hematocefálica, aí o paciente vai continuar dormindo, e aí você pode até o tempo de buscar o propofol. Outra coisa, não pode deixar isso aqui em grandes quantidades. Por quê? Esse gás, ele sai, ele vai para o pulmão, para ele sair, ele tem que sair também pelo pulmão. O paciente inspira servo e tem que expirar o servo. Então o que acontece? Às vezes ficou muito tempo com o servo, acorda o paciente o quê? Agitado. Ele quer levantar da mesa rapidamente. Todo rígido por conta do servo. E aí o que fazem? Não sai igual o propofol. Não sai igual o propofol, exatamente. E o que a gente faz então? Ó, desconecta. Aqui vamos supor, a boca do paciente. Desconecta do paciente. Vem aqui, ó. Dá um gásinho aí pra poder. Por que eu estou lavando a traqueia? Quando eu faço isso, eu aperto aqui, eu mando o oxigênio para cá e lavo essa traqueia que estava com servo, eu tiro o servo dessa traqueia e conecto com o paciente de novo. Para quê? Para acordar o paciente. Que ele fica circulando, lembra? Fica na ciclagem aqui, então ele fica circulando o servo no paciente. Então, para mim tirar esse servo, eu desconecto do paciente, aí dá para apertar aqui. Tá? Aí dá para fazer essa função também. Então, o servo, ele vem tanto aqui na parte de baixo, que vem passando para cá, para a função daqui ou daqui. Um dos dois. Tá? Um dos dois.
Então aqui, ó, a calçodada, o hidróxido de cálcio. Eles, pelo filtro de barreira aqui, o oxigênio vai entrar para o paciente, vai ir para o paciente, né? Tá vindo daqui para cá. E o filtro de barreira, ao contrário, né, a parte de baixo, que é onde o oxigênio vai, segura aqui para mostrar. A parte de baixo, onde o oxigênio vai para o paciente, ele tem umas ramificações menores. O oxigênio, por ser menor, molécula menor, ele passa. Já o CO2, se ele fosse do mesmo tamanho de baixo em cima, o CO2 não consegue sair do paciente para o filtro. Então ele tem uma parte maior. Se tivesse um filtro aqui, dava para mostrar. Então na hora que está assim, o oxigênio está indo para o paciente, ele vai. E o CO2, ele consegue passar pelo filtro, o CO2 apenas, e ele consegue vir aqui na cal, e aí ele fica armazenado aqui, e pelas bolinhas brancas que tem, que é o hidróxido de cálcio, o CO2 se junta nessa bolinha e fica preso. Até começar a ficar úmido e roxo. Quando ficar roxo é porque a capacidade de CO2 aqui, nessas bolinhas brancas, já está ao extremo, já não tem mais como captar. Qual que é o risco? Se isso daqui ficar aumentando, essa quantidade, se essa quantidade aqui começar a aumentar de hidróxido de cálcio, de CO2 aqui roxo, perceba que ao mesmo tempo que está assim, ele pode voltar para a traqueia novamente e agora no lugar de oxigênio para o paciente vai CO2. Por isso que eu faço a troca, porque na hora que começar a ficar roxo aqui, na hora que o CO2 entrar aqui, vir para cá e não tem mais como captar mais, ele vai voltar para a traqueia. Aí no lugar de oxigênio, vai CO2 para o paciente. Aí o paciente começa o quê? Aí começa a acontecer toda a intercorrência de um paciente com CO2. Nesse caso, foi por inspiração. O CO2 entrou via inspiratória. Então ele vai ter uma acidose respiratória. E aí uma acidose respiratória, lembrando todo o processo do oxigênio, pouco oxigênio na célula. Pouco oxigênio na célula, menos energia. Menos energia, processo inflamatório para isquemia. Isquemia, necrose, e aí acontece todo o processo que acontece. Pode estar em parada, principalmente o paciente vai entrar em parada porque o pH vai diminuir, e aí esse pH diminuído, as células não trabalham normalmente, e aí o paciente para. Começa a ter uma ataque cardíaca, né, para demandar a perca de oxigênio, então vai aumentar a força de contração do coração, e aí ele para por conta disso. Então, aqui, o CO2 consegue passar pelo filtro justamente porque na parte de cima o CO2 ele tem capacidade de passar e o oxigênio ele consegue ir. Agora, aqui tem que trocar quando? Quando o paciente está contaminado ou, como diz a diretriz, a cada 3 pacientes. Que aí é um intervalo, né, de 2 horas cada um, aí você tem que fazer a troca. Se não, não precisa.